A força ancestral do Rei do Mundo é mostrada, e junto dela vem algumas revelações, e vemos que o demônio que senta no trono do mundo é mais assustador do que a gente pensava. Descobrimos que Mu usa um método distorcido de querer ser o mais livre, através da tríade maligna: corrupção, contratos e por fim o poder. E dessa tríade surge a dominância, a forma que Mu encontrou de ser o mais livre, usando e literalmente controlando pessoas. Ele diz que a verdadeira felicidade reside no domínio, o oposto de nosso Joy Boy, que era o guerreiro da libertação, e sendo sim o mais livre. Se quer saber sobre as revelações e a luta entre o Deus de Mu e Loki, fica até o final. Tem muitas coisas para comentar sobre esse capítulo: um novo tipo de Haki, a força de Mu e o passado e relação entre ele e Joy Boy. Curtiu a ideia? Fica até o final. Se gostar, suba a bordo do navio para navegarmos nessa obra incrível que é One Piece. Deixe aí seu famoso presságio ao estilo Imu-sama no like, e eu sou o WhiteZX, seja bem-vindo a mais um review de capítulo de One Piece. Bom, rapaziada, temos um pedido de capa onde vemos a Carrot caminhando pelo mar, em cima dos tubarões pandas dormindo enfileirados. E como sempre falo, rapaziada, aqui, pedido de capa geralmente não agrega em nada, diferente das histórias de capa. Mas vocês já estão enjoados de escutar isso. Embora para análise, mas antes da gente conferir a análise, roda a intro aí. Iniciamos o capítulo com Loki lembrando sobre a morte do seu pai, Harold. Voltamos para 14 anos atrás, com Harold dizendo que seria lembrado como o pior rei de Elbaf e dizendo para Loki herdar o seu trono. E voltando ao presente também, vemos o Loki dizendo ao Imu que seu pai Harold faria 144 anos no ano passado, e que a expectativa de vida de um gigante é de 300 anos. O príncipe de Elbaf confronta Imu e pergunta se ele era o desgraçado que controlou e matou seu pai. Mu responde dizendo que ele foi aquele que suportou tal inconveniência, como se a morte do rei dos gigantes não tivesse peso algum em suas ações. O príncipe Loki ergue seu poderoso martelo Ragnir aos céus, infundindo com hack avançado no seu golpe, enquanto lembra do seu pai no leito de morte. E dos céus, escutamos um barulho de trovão, o poder do lendário martelo, aparentemente, ou seria do fruto de Loki. Bom, Loki desfere um golpe poderoso e puxa um raio colossal, provavelmente o poder de seu fruto, e desfere em Imu, perguntando o que ele tinha feito com Harold naquela hora. O nome do golpe é Haginai Zushi, algo como o martelo de ferro e trovão, mas Imu simplesmente usa uma habilidade um pouco curiosa, invocando um demônio negro para bloquear o golpe de Loki. Os poderes nem se encostam e causam uma enorme explosão na ilha. Loki fica incrédulo por Imu ter aguentado seu golpe e pergunta qual era daquela chama negra e qual era o poder de Imu. O rei do mundo começa a invocar novamente a chama negra e o chama de Omen. E ele diz que aquilo era o poder militar de Imu, enquanto Loki prepara mais um golpe. Imu fica gigante e prepara o seu, invocando uma chama maior e dizendo algo curioso, que esse tal poder se esconde em todos os seres. Seria algo como o Haki? Provavelmente o Oda vai ter que explorar e explicar melhor isso pra gente. O clash de Mu e Loki é absurdo. E Mu salta pra cima de Loki e com a ponta superior de sua arma, que há momentos atrás era uma arma totalmente diferente, ele cria uma lâmina, que por sinal é negra. O golpe se chama Nemesis e a lâmina atravessa o peito de Loki. E Mu diz algo interessante no mesmo momento. Abre aspas. Pessoas anseiam por poder. Todavia, o poder que tanto almejam pode ser alcançado com uma facilidade espantosa, através da corrupção, e por meio de interesses convergentes que o subjugam, o contrato, e para que no final isso seja possível, nasce da inveja o poder. Essa trindade é a dominância. E galera, aqui vimos muitas coisas interessantes, como por exemplo, ele falou basicamente como funciona um pouco dos seus poderes. O Dome Reverso seria a corrupção, o contrato seria o pacto de 3 níveis que ele faz, e a dominância seria a capacidade que ele tem de controlar os hospedeiros desses contratos, o dominando quando querem e usados como desejar. E vemos algo muito interessante, quando Imu fala a palavra poder aqui, nas notas de rodapé do mangá, vemos uma explicação que é dita como, abre aspas, quando Imu fala poder, ele usa os kanjis de sua habilidade Omen, ou seja,
aquele kanji ali, que também pode ser lido como Maki. Galera, que insano. Aos poucos momentos atrás ele diz que esse poder se esconde em todos os seres, ou seja, temos uma espécie de Haki 2.0 aqui. Interessante, devemos nos aprofundar um pouco nisso. Mas enquanto ele falava isso, Loki levanta e Imu saca suas asas e muda sua arma novamente para agora uma bola, um mace demoníaco com uma corrente que gira no ar. Loki carrega mais um golpe com seu martelo e antes de golpear Imu, o Rei do Mundo solta a bola na cara do Loki, lá ele, fazendo uma enorme explosão, fazendo Loki quase cair de costas no chão, e o Rei Sombrio diz ao gigante: "E se Multi conceder o poder de um deus, assim dará um passo além da humanidade." Loki revida com força total com seu martelo, dizendo que não precisa disso. Poucos momentos depois, Loki sentado no chão, enquanto está ofegante, diz ao Rei: "A dominância de um deus? Esse é seu poder então? Tá mais para um contrato demoníaco, não?" E Mu responde dizendo que qual era a diferença entre Deus e demônio, enquanto voa para cima do gigante. Loki diz que não vai ser dominado por ninguém, e Mu diz algo curioso aqui. Abre aspas, "A alegria deste mundo reside na dominância, não é mesmo?" E aqui vemos novamente a silhueta de Joey Boy, que aparentemente fala com outra silhueta ao fundo, possivelmente Imu. Loki solta mais um ataque em Imu, enquanto o Rei do Mundo grita: "Não é mesmo, Joey Boy?" enquanto libera uma onda do seu poderoso Haki do Conquistador, absurdamente, com uma raiva ainda maior. E galera, aqui eu tenho o seguinte ponto para vocês. Está claro que um é o oposto do outro. Joey Boy é o sinônimo de liberdade, e Mu da dominância. Acho que foi essa a causa um pouco da guerra, né, mano? O sol e a escuridão. Tem muita coisa pra gente falar sobre o século perdido, como o Vegapunk dizendo que ali é uma área cinzenta, ele não sabe dizer quem tá certo e quem tá errado, né, mano? Então tem bastante coisa pra comentar. Quer vídeo sobre o século perdido? Deixe aí nos comentários. Seguindo, vemos que Luffy, em sua forma normal, ainda está comendo, e aqui vemos o nosso chapéu de palha dizer as seguintes palavras, enquanto estava de boca cheia: "Preciso de mais, preciso comer mais, eu nunca senti isso, é tão pesado e sufocante. Fala sério, que haki é esse, cara? Se eu não comer mais, não vou conseguir ganhar." Cara, isso aqui é fenomenal, né? Ainda mais vindo do Luffy, que já encarou vários monstros aí, com hacks absurdos, né? Imu está em outro patamar, e cara, isso me faz pensar em relação a Imu. O Luffy tá fraco um pouco ainda, tá um pouco fraco e precisa evoluir. Não vou nem falar dos outros chapéu de palha, né? E eu ainda acho que dá pra, de alguma forma, o seu Gear 5, o Gear 5 do Luffy não está completo. Mas seguindo, vemos que o Loki acerta em cheio o seu golpe em Imu e diz que Imu estava o subestimando por estar com a cabeça fora de combate. Loki o arremessa para longe e crava Imu em uma árvore. Loki se transforma e Imu reage com um olhar curioso, enquanto pensa as palavras Nidhogg. Antes do final da frase de Imu, Loki lança um golpe poderoso chamado Thornheim, e vemos que antes Imu faz um gesto com a mão, dando a ideia que ele usou os seus poderes e bloqueou o golpe. Um detalhe interessante, né, que toda vez que o Imu faz esse gesto para invocar os poderes, o gesto lembra muito um 6, né, o famoso 666, número demoníaco. Só um detalhe, mas bom, o golpe de Loki o atinge, mas aparentemente ele bloqueia, e sorri destemidamente, e completa a frase de antes, sendo: "Nidhogg, você voltou." Bom, o capítulo foi esse. Nosso capítulo se encerra ali, mano. Um gancho muito fera para o próximo capítulo. Comente aí o que vocês achou. Deixe nos comentários. Canal de game aí na descrição também, mano. Passa no nosso Discord pra gente conversar sobre essa teoria aí, mano. Temos várias teorias, na real, né? Se querem vídeo de teoria, deixe nos comentários também. E esse foi o vídeo. Valeu por assistir. E eu fui.